Olá, pessoas, seguidores aí do perfil Dib Espiritismo, né? Que foi um perfil que eu criei e mantenho para conteúdo espírita, né? E estamos aqui em mais um vídeo, né? Mais um conteúdo espírita, mais um conteúdo de para fazermos juntos aqui uma reflexão, né, sobre temas, né, ligados à espiritualidade, à nossa condição real, né, como nos diz a doutrina espírita, a nossa condição real de espíritos que somos, né, porque tipo assim, estamos encarnados, né, mas na verdade somos espíritos, né, isso até parece um mantra, né, no meio espírita, né? Nós somos espíritos, estamos encarnados, né? Estamos na vida física. E tudo aquilo que a gente deve almejar e colocando prioritariamente são as questões espirituais. Não é que vamos negligenciar a nossa vida material de forma alguma, porque ela também tem valor, senão ela não existiria, né? A vida material, a encarnação, tem um valor inestimável para o espírito e é escada de crescimento quando bem aproveitada, é óbvio, né? Mas é uma vida com data de validade, né? E vem até marcado aqui, né? Validade até tanto, né? Eu não sei se isso seria bom ou ruim, né? Eu não sei se isso seria bom, a gente saberia, ou seria assustador, né? Geraria uma ansiedade nas pessoas. Já pensou? A gente marcando aqui com data de validade, igual nos produtos, né, que a gente compra no mercado. Seria bem interessante, né? Arrepia só de pensar. Mas assim, os nossos interesses, depois que nós realmente nos aprofundamos, né, no pensamento espírita, né, se a gente se aprofunda e realmente interioriza o pensamento espírita, a gente coloca os nossos interesses principais na vida espiritual, né? Que é a nossa vida verdadeira. E muito se fala, né, em oração, né? Sempre há muita palestra com o tema sobre a oração, o poder da oração, da prece, né? Oração ou prece, né? São sinônimos sobre o poder, sobre a ação, se orar, né? Se fazer uma prece é algo útil mesmo, né? E qual o alcance da nossa oração, né? Qual o poder que uma oração nossa tem, qual o alcance, que efeito, né? Assim, que efeito prático, vamos dizer assim, uma oração, uma prece pode ter para a gente, né? Mesmo entre os espíritas, a questão do poder da prece é bastante questionado ainda, né? Mas especificamente o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, é dedicado todo a essa questão da prece. Quer dizer, a prece ela é comentada, falada, argumentada em quase todos os temas, né, sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, assim, neste capítulo, né, que é o capítulo 27, no Pedi e Obtereis. É interessante. Pedi e obtereis. Então, pressupõe-se com esse nome, que o que a gente pede, a gente vai alcançar. Ué. Mas assim, não, Jesus está mentindo? Jesus estaria nos enganando? Se Jesus diz assim, pedis e obtereis, quer dizer, o que você pedir, lhe será dado, lhe será concedido. Então, se nós realmente acreditamos em Jesus, nós acreditamos naquilo que Jesus nos transmite e que a doutrina espírita corrobora, então isso não pode ser algo falso. Realmente o que a gente pede, a gente alcança. Aí muitos vão me jogar uma pedra aí. Não, isso não é verdade. Quanta coisa eu peço, quantas vezes eu oro, eu imploro e não obtenho o que eu quero, não, muitas vezes nem exatamente o que eu quero.
não obtenho o que eu preciso, o que eu necessito, né? Então, por que ser assim? Porque eu oro tanto e não alcanço o que eu quero, né? Esse é um dos grandes assim questionamentos, inclusive das pessoas de fé, das pessoas realmente adeptas do espiritismo, né? Existe essa questão. E é interessante, nesse capítulo, né, mostra algumas passagens dos evangelhos, né, o de Mateus, o de Marcos, né? E o tema específico, né, desse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês não é nem a eficácia da prece, né? É a prece ligada ao perdão. Mas não tem como não mencionar essa questão da eficácia da prece, né? E o Evangelho nos apresenta, veja bem, quando a gente pega aqui o trecho de Marcos, né? São Marcos, que é colocado aqui no início do capítulo, né? Que diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Quer dizer, a prece tem que ser algo puro, sincero. Aí você diz assim, poxa, então eu tenho que ser um espírito perfeito para orar e a minha oração, a minha prece ter efeito? Né? Será que esse é que é o entendimento? Será? Certo? Porque isso gera, né, esses conflitos de fé na gente. Os conflitos de fé são normais, né? Na passagem de Mateus, que vem antes dessa, inclusive, Jesus fala que não é pela multidão de palavras que a sua prece vai ser boa, que o Pai vai ouvir. É interessante. Tem uma frase que, inclusive, é mencionada até naquele livrinho Minutos de Sabedoria sobre a prece, que é de uma passagem de Jesus, que é justamente dessa parte aqui, que diz assim: o Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Veja bem, gente, se a gente concebe Deus como todo-poderoso, onipresente, onipotente, todas aquelas qualidades que estão lá, né, em O Livro dos Espíritos, né, no primeiro capítulo, né, sobre Deus e a criação, e está lá, né, todos aqueles atributos de Deus, né, essa é a expressão que Allan Kardec usa, né. Se todos aqueles atributos, se a gente concebe todos aqueles atributos como reais, então, óbvio, a lógica nos diz que Deus sabe sempre do que necessitamos. Então, pedir ou não pedir não vai fazer que Deus saiba mais ou menos do que necessitamos. E aí você diz, então para que orar? Se Deus já sabe do que nós necessitamos, né? Quer ver? Não afeteis orar muito em vossas preces, né? Orar muito que é multidão de palavras, né? Como fazem os gentios que pensam que pela multidão de palavras que serão atendidos. Quer dizer, quanto mais falarem, aí vão encher o saco de Deus. Estão pedindo demais. Então, tome. Pode pegar o que vocês quiserem. Óbvio que não é assim, né? Quer dizer, pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais antes de o pedirdes. Então é isso, gente. Então, assim, há esse questionamento. Se ele sabe, né, o que a gente necessita antes da gente pedir, então para que pedir? Para começar, gente, a prece não é só um ato de pedir. Ora, Mahatma Gandhi diz, a prece é a respiração da alma. Olha que interessante, né? Orar é entrar em contato intenso com a divindade. Não é só um local, não é você ir num guichê de fazer pedidos, não.
As pessoas fazem a prece, às vezes, até de um guichê. Não, um guichê. Peçam aqui. Né? Vamos lá, eu quero isso, eu quero aquilo. Bom, pedir eu acho até normal, né? Compreendamos as nossas fraquezas, né? Às vezes os nossos desesperos, e a gente realmente pede principalmente misericórdia, pede ajuda quando a gente está passando necessidades, né? É natural. Só que a prece não é um departamento de petitório, né? Não é um guichê de petitório, como muitas ou na maioria das vezes nós fazemos, né? Até algumas pessoas, infelizmente, só fazem isso, né? A prece não, a prece é um ato de entrar em contato com a divindade, entrar em contato com o mundo maior, com Deus, com os bons espíritos, né? Que quando nós oramos, nós abrimos nosso campo vibratório para que os espíritos superiores, os espíritos bons tenham acesso, né, à nossa mente, nos ajude, nos inspire com coisas boas, até nos curem algumas mazelas, né, quem sabe, se for do nosso merecimento, né? Então é essa coisa, esse entrar em contato com a divindade, por isso que ganha dizer, a respiração da alma, né? Como isso aqui, né? É a respiração do corpo. Veja que quando a gente faz a yoga, né? A yoga tem muito de respiração para equilibrar o corpo, né? Mente e espírito, né? Então isso então a prece, a oração é a respiração da alma, né? É o que faz a gente entrar em contato assim com a divindade. Então não é só para pedir, né? Mas existe o petitório. E Jesus fala, o que pedir, se a questão de pedir não fosse legítima, Jesus também não diria isso. O que pedir, você será obtido, lhe será concedido. Ué, aí volta o que eu falei antes, né? E como é que eu peço e não consigo, né? Então Kardec, ele dá aqui um esclarecimento dizendo que é assim, né? Como é que é? Ele fala aqui que há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las, né? Como eu já comentei aqui, né? Mas assim, mais na frente nesse texto, Kardec vai esclarecer, né? Vai tentar nos esclarecer, pelo menos, né? Kardec faz um esforço tão grande para esclarecer as nossas mentes e devassar o pensamento de Jesus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que as necessidades nossas como espíritos são muito diferentes das necessidades que nós temos enquanto encarnados, né? Então, por exemplo, pedir e obtereis, mas não quer dizer que vai obter exatamente agora. Muitas vezes a gente pede para se livrar de um sofrimento. Só que esse sofrimento que a gente está passando é necessário nesse momento para a nossa evolução, né? E aí, assim, quando nós oramos a Deus, Deus pode não exatamente resolver o problema, que é necessário que a gente passe por essa provação. Muitas vezes é um resgate de erros, né? De encarnações pretéritas, mas com certeza nos envia os bons espíritos para nos apoiar, nos inspira a coragem, nos inspira nos dá força, né? Nos dá força para continuar, para ir em frente, para não sucumbir. Então a prece tem essa coisa do combustível. Às vezes a gente pede para resolver o problema, em vez disso, Deus nos envia um combustível para que nós nos fortaleçamos para continuar firmes na nossa provação, né? Firmes na nossa provação, né? Então pedir forças para realmente perseverar, né? Pedir forças para não seguir o caminho do mal, porque muitas vezes quando a gente está passando dificuldade, o mal sempre nos atenta, né? A gente está passando dificuldade financeira, faltando grana, aí sempre vem ali um trabalhinho não muito ético, né? E aí você pega aquele trabalho porque está precisando, mas aí vai pelo caminho da não ética, da picaretagem, da pilantragem, né? Justificando-se que estou fazendo isso porque eu necessito, eu não consegui um trabalho honesto, não estou conseguindo um emprego honesto, e aí vai se comprometer, né, espiritualmente. Então a oração nos dá força também para resistir a esses maus arrastamentos
nos momentos em que estamos passando essas provações difíceis, né? Essas provações de realmente dificuldades materiais, dificuldades financeiras, quando estamos passando problemas de saúde também, a gente sempre pede o restabelecimento da nossa saúde, mas muitas vezes o que a gente está passando ali, aquele problema de saúde, é uma consequência, né, das nossas provações, e que é necessário que essas provações cheguem até o fim, porque o corpo está sofrendo, mas muitas vezes a alma está se purificando, né? Por isso que fala sempre sobre o bem sofrer, porque se a gente também se entregar à revolta nesse momento da enfermidade, talvez essa cura da alma não se opere de uma forma tão bem quanto se operaria se nós soubéssemos aproveitar bem esse momento. Então, nesse momento também de sofrimento, buscar a prece para termos forças para ir adiante. Então não é necessariamente dar aquilo que a gente quer. Ou então até pode ser, a gente pode até receber exatamente, mas de repente esse não é o momento, né, de receber esta graça, vamos dizer assim. Não quer dizer... Deus sabe do que necessitamos. Se a gente necessita daquilo, se a gente tem que ter aquilo que estamos pedindo, pode ser que não seja exatamente nesse momento. Pode ser que seja melhor para nós num momento posterior. O problema é que nossa revolta, a nossa rebeldia insensata, né, nos faz piorar a nossa situação espiritual e nos afastar mais ainda daquilo que almejamos, daquilo que tanto pedimos, né? Quando eu falo rebeldia, é rebeldia insensata, porque a rebeldia, eu diferencio revolta de rebeldia. A rebeldia não é uma coisa de toda ruim, não. Se rebelar é um ato de você se indignar com o que não está bom, com o que não está ruim e procurar fazer diferente, fazer melhor. Isso é um ato de rebeldia. Não é rebeldia de bagunça, de esculhambação, não, né? Isso aí seria mais a revolta, seria mais a anarquia, vamos dizer assim, no sentido vulgar da palavra. Não digo nem anarquia no contexto ideológico, mas no sentido vulgar da palavra. Ok? Bom, mas uma das coisas, né, que Jesus deixa claro ali nessa passagem que eu li para vocês de Mateus e que também Kardec corrobora, é sobre a questão do perdão, né? Como é que vamos conseguir elevar o nosso pensamento a Deus, né? Com rancor no coração, com coisa ruim no coração. Não quer dizer que uma pessoa que não consegue perdoar não vá orar e que essa oração não vai ter efeito. Óbvio que não, só que não vai ser uma oração, tipo assim, é a mesma coisa que você tomar um remédio e esse remédio está adulterado. Ele vai fazer algum efeito, claro, mas não vai fazer um efeito pleno para a sua saúde, para o restabelecimento da sua saúde. Então o perdão seria algo que deixaria esse remédio espiritual que é a prece com um efeito muito mais pleno, né? Por isso, baseado inclusive nesse pensamento de Jesus, que Emmanuel escreveu o texto Orar e Perdoar, né? No livro Ideal Espírita, né? Pela psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier. Você pode dizer porque os nomes dos livros tem que assinar Francisco Cândido Xavier, já que todo mundo conhecia ele como Chico Xavier, devia assinar Chico Xavier logo, né? Nos livros, né? Aí botar isso acho que é porque as editoras queriam um nome mais imponente, né? Aí botou Francisco Cândido Xavier. Mas é isso, né? Então, nesse texto, Orar e Perdoar, Emmanuel, inclusive, bota um trecho dessa parte que eu li para vocês, né? Ele inicia o texto assim: e quando estiverdes orando, perdoai, né? Que é essa parte que eu li, que é Marcos, no capítulo 11, versículo 25, né? Que está ali no início do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí Emmanuel argumenta: e como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras, né? Como é que a pessoa assim pode ter a consciência tranquila, né? Ter a consciência leve, se não tem realmente intenções sinceras, né? Se as intenções são maculadas por umas pitadinhas de hipocrisia, por umas pitadinhas de enganação, né? Se não houver plena sinceridade, como que pode ter-se uma consciência tranquila, né?
Quer dizer, ele já começa fazendo essa pergunta muito importante: como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? Né? Então, a oração, para começar, gente, tem que ser sincera. Seja ela para pedir, né? Seja ela para, como diz, né? A oração tem 3 funções: pedir, agradecer, né? Que eu acho que inclusive se pede mais do que agradece, né? Pedir, agradecer todos os dias e louvar. O que é esse louvar? Ficar, não, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Realmente é entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com Deus, com a divindade, né? Fazer realmente essa respiração da alma, né? E aí ele continua: de igual modo poderemos indagar. Indagar é perguntar, né? Tem que ser o dicionário ambulante, porque a linguagem dos espíritos é aquela linguagem burilada, né? Mais uma vez eu lembro eu achei muito engraçado, gente. Me desculpem, eu acho que já repeti isso umas 300 vezes. É que quando dão o livro dos Espíritos para Divaldo Franco, no filme ele faz o que é prolegômenos, e Viana de Carvalho, né, em psicofonia com a média, faz compre um dicionário. Acho que ele comprou, tanto que Divaldo Franco tem um vocabulário maravilhoso hoje, né? Hoje não, né? Desde muito tempo. Então, de igual modo podemos indagar: como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo? Quer dizer, se a gente procurar não tentar nos analisar a nós mesmos, nos conhecer, conhecer a ti mesmo, olha que maravilha. Lembra lá da pergunta que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos, né? Qual a melhor forma de conhecer a si mesmo? E os Espíritos respondem, né? E Santo Agostinho responde, né? Faz aquela preleção maravilhosa, né? De como ele fez esse exercício de autoconhecimento, né? Ele faz a experiência dele, né? Não dizendo que a gente tem que imitar 100% o que ele fez. Porém, é uma excelente referência, né? Então, conhecer a si mesmo, né? Para tentar conhecer a si mesmo. Como sustentar o coração sereno durante a prece, sem a análise real de si mesmo. Então, o autoconhecimento nos ajuda mais ainda a elevar o pensamento na hora da prece ou da oração. Tanto faz. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Olha que interessante. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, que a gente busca conforto na oração, né? Exige que enfrentemos a nossa consciência em todas as circunstâncias. Por isso que muitas vezes eu sempre digo isso, né? É uma coisa que eu estava conversando com o Flávio, né? Nosso querido Flávio Gaudêncio Santos, né? Que é o gerente do canal Raciocínios Espíritas. Falando com ele, rapaz, quando eu tento orar, aí que me vem um turbilhão de pensamentos perturbadores, né? Como é que pode? Eu vou orar, vou elevar o pensamento, aí que os pensamentos perturbadores se instalam. Hoje já não são tanto não, né? Já estou melhor, venho fazendo meus exercícios e tal. Mas ainda acontece, né? Com menos intensidade, mas acontece, né? Por quê? Porque a nossa consciência flui. Quando a gente abre o nosso pensamento, né? Quando a gente se libera mentalmente enquanto espírito, as coisas ruins também saem como abrir uma gaveta. Então fica aquele turbilhão de coisas. É natural, né? O importante é não nos deixarmos levar por esses pensamentos. É o que sempre recomendo às pessoas, né? Os espíritas mais maduros sempre me recomendaram. Deixe fluir esses pensamentos ruins. Deixe fluir, vai fluir. E vá buscando a oração, vá buscando o pensamento bom, né? Com calma, com serenidade, né? Não é para ficar, ai meu Deus, não. Com serenidade, com calma, vá buscando o pensamento bom, vá fazendo sua oração e deixe os ruins fluírem, deixe. Não tente segurar não, porque não adianta, né? E com esse exercício, cada vez mais vai se melhorando, você vai, né? A alma vai respirando melhor, né? Fazendo essa respiração da alma, que é a prece, né? Intenções estranhas e sentimentos
propositadamente viciados não se conciliam com um clima favorável à segurança de espírito. Ou seja, você não pode, né, se comprazer com esses pensamentos, como eu falei, né, deixar fluir livremente, mas buscando o pensamento bom, né? Isso não vai favorecer, né, a sua segurança espiritual, o seu momento de prece, né? Senão aí, se você se comprazer com esses pensamentos que fluem, então você vai estar propositadamente, né, se comprazendo com um pensamento viciado, que infelizmente ainda nós todos temos, né? A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Por isso que raros de nós temos a paz plena, né? A paz verdadeira, porque ainda temos o bem e o mal ainda em conflito, né, dentro de nós. Veja, né, a fábula do lobo. Nós temos um lobo feroz e um lobo manso. E o que fazer? É só você alimentar o lobo manso e deixar o lobo feroz sem comer. Um dia ele morrerá de fome, né? Isso é só uma metáfora, gente. Então, não estamos aqui fazendo apologia a maltrato animal, não, né? Mas se você alimenta a fera que tem dentro de você, o mal vai crescer. Então você tem que alimentar o bom, né? Tem gente que usa, em vez de lobo, usa o cachorro, né, como símbolo, né? Alimente o cachorro manso que está dentro de você, e o feroz você não alimente, deixa ele morrer de fome. Ok? Então dificulta realmente, né, o estabelecimento da paz. Como eu falei, né, como eu vou fazer a oração, me vinha aquele turbilhão, hoje com menos frequência, né, mas ainda às vezes acontece. Mas é importante o exercício da oração, porque assim, a meditação equilibra o corpo e a oração eleva o nosso pensamento, né, a divindade, e nos faz entrar em contato com os bons espíritos. Sentimentos odiosos e vindicativos, né, que é símbolo de vingança, né, vindicativos, né, quer vingança, né? Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. Óbvio, você não tem nem o que comentar, né? Claro que sentimentos odiosos e de vinganças impedem que a espiritualidade superior aflore em nós mesmos, né? Isso aí, né? E olha esta frase. Preste atenção nessa frase. Essa frase aqui é a frase. A Deus não se ilude. Imagine. Será que alguém tem a pretensão de iludir a Deus? Né? Eu vou aqui fazer uma oração, aí vou pedir uma coisa aqui, mas eu estou com outra intenção, mas eu vou dar um jeito aqui de fazer palavras, tá, para Deus não saber a minha verdadeira intenção. Eu vou iludir, eu vou enganar a Deus. Já pensou? Essa pessoa aí, meu filho, está precisando de... Eu nem digo que está precisando somente de se conscientizar, não. Está precisando de um tratamento psiquiátrico, porque realmente isso aí é o máximo da doideira que a gente pode pensar, né? A Deus não se ilude. E a oração exterioriza a nossa emoção real. A oração exterioriza a nossa oração real. Mais uma vez, esse meu exemplo que eu citei, né? O turbilhão de emoções, né, que vem, rancor, raiva, ciúme, orgulho, vaidade, vingança, né? Então, assim, a gente abre esta gaveta. É por isso que muita gente evita orar. Mas eu estou falando orar mesmo, porque muita gente ora mecanicamente, né? Fazer uma oração aqui, faz um Pai Nosso, tal. Não dizendo que não tenha nenhum benefício, né? É melhor do que oração nenhuma, né? Mas ainda é oração mecânica. Mas a verdadeira oração mesmo, que você realmente procura levar o pensamento, se entrega, né? Essa exterioriza a nossa emoção real
E essa emoção tem todo esse turbilhão, né? Que eu comentei aqui. Tem todo esse turbilhão do qual, né, a orientação é deixar fluir, se controlar, né, respirar e buscar o bom pensamento. Realmente buscar, né, a elevação a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, né, ao bem, né? Mas realmente é um conflito porque, como disse Emmanuel, no parágrafo anterior, né? A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz, né? Nesse momento, né? Bom, dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Então, Deus sabe do que necessitamos. Então, se a gente faz a prece, aquele petitório, não alcançamos, então a gente deixa de acreditar em Deus ou acha que Deus não liga pra gente. Não. É porque Deus nos atende nas nossas necessidades, que nesse momento muitas vezes estamos cegos para essas necessidades, né? A gente quer o imediatismo, né? O imediatismo, né? Isso eu não digo nem por maldade, né? Na maioria das vezes é mais pelas nossas fraquezas mesmo, né? As nossas fraquezas humanas. As fraquezas humanas decorrentes da nossa ainda, né, condição espiritual. Que eu não vou dizer, condição espiritual inferior, não vou dizer que nós estamos em condição espiritual inferior. Nós estamos ainda, não somos superiores, mas estamos já em aprendizado, né? Em vez de dizer assim, nossa condição espiritual inferior, não, nossa condição espiritual de ainda em aprendizado, já saindo da inferioridade, já galgando o degrau para sair da inferioridade, já saindo, né? Já caminhando. Muitas vezes tropeçando, parando no caminho, atrasando a marcha, né? Porque diz que a gente não evolui, e não evolui mesmo, mas às vezes a gente estagna um tempo, mas depois levanta e volta a caminhar, mas estamos na caminhada, né? Saindo da inferioridade. Então não vou dizer nós espíritos inferiores, vou dizer nós espíritos em caminhada, vamos dizer assim. Ainda que essa caminhada às vezes a gente pare, mas estamos espíritos em caminhada, né? Então, se a gente, até vou repetir esse parágrafo, né? Que dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Então, quando a gente realmente busca as verdadeiras luzes espirituais, nós podemos compreender quais são as nossas verdadeiras necessidades e poderemos ouvir, né, entre aspas, a resposta celeste, né, a resposta do mundo maior àquilo que necessitamos. Né? Não é ouvir com a voz, não é uma voz que vai dizer, mas essa resposta vem no nosso íntimo, né, no nosso íntimo, uma coisa íntima. Né? Agora, este parágrafo também, gente, eu acho esse parágrafo ele tão intenso, este parágrafo agora, que eu inclusive peguei ele, recortei e fiz um card, né? Fiz um card, coloquei inclusive no perfil aí do DIB Espiritismo, né? Porque eu acho assim, né? Coloquei em Facebook tudo, tá? Quando eu vejo alguma coisa de impacto, eu tenho esse cesto, né? Esse cacuete de fazer, né? Mas porque realmente esse talvez não impacte tanto a vocês, né? Mas a mim impactou bastante, né? Então vamos lá então, chega de mistério. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excessos desígnios. Ou seja, a lei, Deus, as leis divinas não vão se dobrar às nossas fraquezas, gente. É nós que temos que nos elevar e nos adaptarmos aos excelsos desígnios, quer dizer, aos desígnios, às leis divinas, às leis da natureza, às leis de Deus, como vocês queiram chamar, né? A lei, as leis universais, a lei de Deus, as leis divinas não vão se dobrar às nossas fraquezas, né? Vou até ler de novo, ó. A lei, com L maiúsculo, que é a lei de Deus, a lei universal, né?
A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana. Veja bem, a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. Excelsos desígnios. Né? Falhei um pouquinho. Então as leis humanas, as leis divinas, gente, não vão se adaptar às vontades humanas. São as nossas vontades humanas que, com a nossa evolução espiritual, vão se adaptar às leis divinas. Então, o caminho é o inverso, não é o que a gente quer. Ok? Bem, então, no último parágrafo, Emmanuel diz: atenta, pois, para as diretrizes que imprimes a tuas preces. Quer dizer, presta atenção aos caminhos que você está colocando nas tuas preces, nas tuas orações. Atenta, pois, para as diretrizes que imprime as tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Então, assim, como foi dito, né, no trecho de Marcos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, corroborado por Allan Kardec e carimbado por Emmanuel, o sentimento de perdão já é necessário, é uma das coisas necessárias para que a nossa prece seja, para usar um termo simples, me desculpem a minha pobreza de linguagem, a nossa prece ser limpa, vamos dizer assim, né? Quando os apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe a fim de que vosso Pai que está no céu perdoe também vossos pecados. Porque nós, ao nosso turno, também temos coisas a serem perdoadas. Né? Temos pecados, como na linguagem, né? Erros, crimes, né? Sei lá, ou qualquer outros nomes que possam aparecer. Nós também temos coisas a serem perdoadas, né? A fim de que vosso Pai que está no céu perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está no céu não vos perdoará também os vossos pecados. Então, assim, como eu comentei antes, se você ainda não consegue perdoar, não quer dizer que a sua prece é inútil, mas é aquela coisa, né? É aquele remédio adulterado, né? É aquele remédio que não vai ter o efeito. Então, assim, nós realmente temos nossos rancores, temos nossas razões para ter rancores, tem pessoas que realmente nos fazem mal, nos prejudicam e etc. Claro, mas pense que nós também, a nosso turno, também perseguimos, prejudicamos. Eu não faço isso agora. Tudo bem, mas já fez. E nós colhemos os frutos daquilo que fizemos no passado, né? A lei de Deus, ela não é injusta. Porque se nós não acreditamos que a lei de Deus seja injusta, então não podemos ser espíritas. Sinceramente. Se a gente não acredita na justiça de Deus, que ela é real, então não dá para ser espírita. Né? Então, se a gente também sofre por conta de ações alheias, nada mais é do que a lei de causa e efeito, né? A lei do retorno. Então, nós também, em algum momento, precisamos de perdão, possamos vir precisar depois. Quem disse que a gente pode não errar, que estamos perfeitos? Não, podemos fazer uma coisa ali errada ali na frente, podemos perder as estribeiras, perder a paciência, perder o equilíbrio, e ainda mesmo sendo espíritas, fazemos alguma coisa errada e necessitarmos de perdão. Então, por isso que é importante que a gente perdoe também, porque para a gente ter um rancor. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem alguém aqui que me prejudicou no trabalho, entendeu? Então, no momento da prece, eu já vou começar esse trabalho de perdão. Olha, eu perdoar. Mesmo que eu não perdoe ainda totalmente naquele momento, mas já está se começando um trabalho, já está começando um movimento de perdoar. E quando esse movimento do perdão começa, né, em outras situações que exigem o perdão, já vai ser mais fácil o perdão acontecer. Né? Então, esse exercício do perdão, ele é importante para que a prece seja também mais eficaz, atenda mais às nossas necessidades. Né? Por isso que, assim, orar e perdoar são dois exercícios essenciais
para o crescimento espiritual. E perdoar, gente, não é fácil não, certo? Eu sei que não é fácil, eu sei que para mim não é fácil, mesmo sendo espírita, né? Mas como espírita entendo a necessidade, né? Entendo a necessidade que a boa oração tem que ser acompanhada, né? Pelo menos da tentativa do perdão, né? Melhor ainda do perdão pleno, e a gente vai fazendo esse exercício que é em prol de nós mesmos, acima de tudo, é em prol de nós mesmos, né? Outras pessoas, né, são beneficiadas como consequência, né? Como consequência, quando a gente consegue esse benefício para nós mesmos e nós como espíritos, isso se irradia, né? E também beneficia os outros, e aí facilita até a prática da beneficência, da caridade, que são as escadas, né? Que nos ajuda a ascender, né? Espiritualmente, nos ajuda a evoluir, a amadurecer espiritualmente, ok? Então, assim, o poder da oração está justamente na qualidade que nós damos à nossa oração, à nossa prece, não é isso? Sempre há o livre-arbítrio, né? Até no ato de orar, né? A lei de liberdade, né? Que está tão bem discorrida lá no Livro dos Espíritos, nos ensina muito bem isso. Ok, meus irmãos? Espero que realmente tenha ficado claro. Me perdoe se eu não discorri o tema corretamente, peço perdão, tá bom? Mas a intenção foi que realmente trazer para todos nós mais uma reflexão, mais alguma coisa que nos ajude, né, a crescer cada vez mais. Então a todos aí, né, um forte abraço aos seguidores aí do perfil Dibe Espiritismo, um forte abraço aos seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né, esse canal aí que de ótimos conteúdos espíritas aí na internet, no YouTube, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!